Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para dar continuidade aos meus vídeos dessa nova categoria que eu carinhosamente apelidei de No Meu Entendimento, né? Onde eu tento falar com vocês sobre inúmeras coisas que geralmente vocês mesmos me dão ali para eu discutir inúmeros assuntos, né? Sobre a forma que eu vejo, o meu ponto de vista, né? A forma que eu entendo, a minha opinião, né? E antes de tudo mais, eu quero pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação dos nossos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc tal. E também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais à cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, beleza? E bom, fiquem tranquilos com relação ao tamanho do vídeo, que de maneira geral os vídeos, né, dessa categoria vão ter, em média, 10 minutos, né? Que é para que você possa escutar ali com calma, no momento ali de uma transição, né? Numa locomoção de um lugar a outro, né? E assim, para que você não fique assim, naquela coisa preso a um vídeo longo e aí numa conversa difícil, que aí você no meio do caminho tem que parar e aí você deixa de entender qualquer coisa, tá ok? Então, bom, hoje, sobre que tipo de assunto eu quero falar, né, para vocês? É, eu quero falar para vocês sobre, então, a felicidade. Me pediram para explicar sobre o que eu acho da felicidade, né? Como eu vejo a felicidade, né? Então, eu pretendo explicar isso para vocês, né? Eu preciso, antes de tudo mais, deixar falado para vocês que toda a base do meu pensamento ele está atrelado a filosofia de vida que eu sigo, que é estoicismo, ou seja, eu sou estoico, tá ok? Também é o fato de que eu sou, com relação à religião, eu sou agnóstico, né? Não sou ateu, gente, eu sou agnóstico, tá ok? E com relação à política, eu sou apolítico. Então, esses três pontos eles são muito importantes porque eles dominam toda a minha base de pensamento e eu não vou estar gastando o tempo do vídeo explicando para vocês sobre o que é ser estoico, sobre o que é ser agnóstico, sobre o que é ser apolítico, né? Basicamente, se vocês tiverem interesse, eu explico um pouco no primeiro vídeo dessa categoria, é só vocês assistirem lá, tá ok? E caso vocês queiram uma informação muito mais detalhada, então procurem separadamente por esses títulos aí pelo YouTube afora, que vocês vão encontrar muitos vídeos explicativos com relação a isso. Tá ok? Então, vamos entrar direto no assunto, né? Afinal de contas, esse assunto é bem complicado, né? Da última vez eu falei sobre amor e o próprio conteúdo do amor foi bem curtinho, porque para mim ele é uma coisa muito simples, né? Por isso, inclusive, foi de todos os assuntos que o pessoal me pediu para conversar, eu decidi que ele seria o primeiro, porque para mim seria mais fácil de explicar para vocês. Em pouco tempo, porque eu tinha muita coisa para explicar no primeiro vídeo. E agora, nesse segundo vídeo, eu estou guardando um pouco mais de tempo para poder explicar um pouco mais sobre o que eu penso, porque aí é um assunto um pouco mais complicado, a felicidade. Olha, gente, na minha opinião, a felicidade, quando a gente vai falar sobre a felicidade, eu consigo explicar para vocês muitas outras palavras, tá? Porque todas elas vão estar presas a um pequeno probleminha na forma que eu entendo as coisas, tá? Tudo que você pensar que tem uma palavra que define, que no caso hoje, por exemplo, a felicidade, a gente está falando da felicidade, né? Aquela palavra que define e que ela tem um oposto, uma palavra oposta, no caso da felicidade a gente tem a tristeza, né? Todas as palavras que são assim, felicidade e tristeza, bem e mal, né? Tudo e nada, né? Então, tudo que tem ali o seu oposto efetivo, tudo para mim não passa de ilusão. Basicamente, esse é um ponto muito importante do meu pensamento. Tudo não passa de ilusão. E quando eu digo que é ilusão, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo é relativo. Tudo vai depender de como eu enxergo. Eu sou feliz se eu quiser ser feliz. Assim como eu não serei feliz se eu não quiser ser feliz. Não depende do que o mundo faz, do que as pessoas fazem, dos acontecimentos, nem nada. Só depende de eu querer ou não. Basicamente, na minha visão, a felicidade se resume a isso, né? Mas como assim o oposto é ilusão? Deixa eu explicar para vocês. Tudo que tem um oposto, né? Basicamente, só pode existir se o oposto existir. Não tem como você ser feliz se você não for triste. Porque você precisa de um comparativo para você poder determinar que você está feliz.
Assim como não tem como você ser bom se você não for mal. Bom, deixa eu consertar um pouquinho o que eu disse, né? Você não precisa necessariamente ser. Alguém tem que ser. Por isso que o ser humano ele adora criar comparativos, né? A própria religião, eu prefiro ser agnóstico justamente por isso, tá? Eu não quero desrespeitar de maneira nenhuma religião. Todo mundo tem que acreditar no que quiser, né? Mas eu prefiro não ter uma religião porque justamente nesse meu pensamento eu não consigo me interligar com uma religião, porque eu penso que, no final das contas, tudo foi feito para criar um comparativo, porque senão você não consegue chegar em determinado julgamento. Então, você vai falar sobre o bem e o mal, o que tem que ser e o que não tem que ser, e você vai colocar ali sempre histórias que vão mostrar o oposto para que você não queira ser daquele jeito. Você não precisa fazer para você ser, para você conseguir ser o bom, né? Então, justamente por isso, então, eu não gosto de nada que tenha um oposto. Eu não acredito no que eu chamo de ilusão, porque no final das contas uma coisa vai depender da outra, né? Então, por exemplo, né? A gente pensar o que seria a felicidade então, né? De maneira geral, cada um vai ter uma visão diferente do que é felicidade. Vai ter gente que vai atrelar a felicidade ao dinheiro. Vai ter gente que vai dizer que dinheiro não tem nada a ver com a felicidade, que o importante é você encontrar pessoas legais, né? Uma família bem assim, como é que fala? Bem estável, etc. Tal, né? Como vai ter gente que vai falar que a simplicidade é a felicidade. Cada um vai pensar de uma forma diferente. Mas no final das contas, todas essas felicidades relativas, elas só vão valer como felicidades se você tiver o oposto delas como tristeza. Então, justamente, né? Para quem acredita que ter dinheiro está ligado diretamente à felicidade, ser pobre, não ter o dinheiro, é a tristeza. Né? Assim como quem acredita que ter a família tal, né, bem estruturada tal, é a felicidade, não ter família vai se tornar uma tristeza. E aí que vem. Eu prefiro não pensar e determinar no que é a felicidade, porque para mim é uma ilusão, porque para mim eu quero ser feliz o tempo inteiro. E na minha visão, como estoico, eu posso ser feliz o tempo inteiro, porque tudo depende de como eu vou enxergar as coisas. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá ok? Recentemente, eu tive um problema com o meu carro. Voou uma pedra no meu carro, né? Tirou uma lasca bem legal da porta de trás do motorista. E eu amo meu carro. Eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei chocado com o assunto, né? E sem contar com tudo isso, eu tinha vários problemas. Que, por exemplo, esse meu carro, desde que eu comprei ele, eu tô tendo muito problema desse tipo de batida ali, batida aqui, é pedra que voa, e não é a primeira vez que voa pedra no meu carro, tá ok? E aí, com tudo isso acontecendo, muita gente fala, nossa, mas você tá com muito azar com esse carro, né? Talvez mal olhado, então muita gente fala muita coisa, mas eu prefiro não pensar em nada disso. Eu simplesmente me concentro em viver, né? E aí, recentemente, isso aconteceu, logicamente, eu fiquei triste com o acontecido inicialmente, mas aí depois eu comecei a trabalhar com o meu emocional justamente para tentar superar isso. Por quê? Porque basicamente não faz sentido eu ser triste, né? Afinal de contas, se na ideia do estoicismo, eu tenho que ser racional acima de tudo e basicamente eu tenho que sempre escolher o que seria o melhor, né? Não posso me preocupar com aquilo que não está no meu alcance, né? No meu controle. E justamente isso. De que adianta? Qual é o sentido de eu ficar triste? Não tem sentido. Eu tenho que ser feliz. Então, se você parar para pensar, voou a pedra no carro. Poderia ter sido pior, poderia ter voado uma pedra 2 vezes maior, poderia ter voado não uma pedra, mas duas, poderia ter voado não uma pedra, mas um pedaço de um metal que enfincasse na porta, né? Poderia ter acontecido muita coisa, gente. Eu poderia ter me acidentado para valer, o carro quebrado todo, eu poderia ter atropelado alguém. Muita coisa poderia acontecer e não aconteceu. Então, se aquilo não foi o pior que poderia acontecer, e nunca vai ser porque eu nunca vou aceitar que então eu sou sempre feliz. Então, para mim, a felicidade se baseia nisso. A felicidade e todas as outras coisas que têm uma palavra oposta são tudo ilusão e depende tudo simplesmente de como eu me sinto. E eu jamais devo me sentir o negativo porque não faz sentido. Então, de maneira geral, é isso. Não esqueçam de continuar essa discussão nos comentários porque tem pouco tempo e com esse pouco tempo eu não consigo explicar tudo para vocês, tá ok?
Então, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde estou, etc, tal. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. E aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, tá ok? De maneira geral é isso, espero que a gente se veja aí pelos caminhos da vida, né? Vamos continuar essa discussão aí nos comentários, beleza? No mais é só. Tchau!